É a justiça americana dizendo que sim, é uma fraude, que sim, está reconhecido e que os ativos foram todos bloqueados. Muito bem, meus amigos, aconteceu o que o regime brasileiro não queria que acontecesse de jeito maneira nenhuma. Você está sabendo que os Estados Unidos da América entraram oficialmente no caso do Banco Master? Pois é, meu amigo. Fala, rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Galera, e voltamos aí desse recesso aí, foi um recesso bem grandinho aí, quase 10 dias aí, ficamos fora, mas hoje estamos voltando aí com notícias quentinhas aí, vamos voltar aqui, vamos analisar, não, vamos assistir, né, e dar nossa opinião aqui, a respeito da notícia que trouxe aqui o canal do Josué Aragão, todos os créditos para ele, né, Josué Aragão, é um cara que é um analista político, é um cara que eu respeito muito aqui, acompanho o canal dele há um bom tempo, e acho interessantíssimo o jeito que ele traz o vídeo, então eu gostaria que vocês compartilhassem comigo agora dessas informações que ele vai nos trazer agora, que é a maior bomba do momento. Os Estados Unidos entrou na briga, ou naquele todo circuito do Banco Master, né? Bloqueou o Vorcaro lá, as contas dele lá nos Estados Unidos, e o sistema brasileiro está todo em pânico. Aqueles carinhas lá que a gente sabe quem são, que estão envolvidos com esse cara, tá todo mundo tremendo na base. Então, Josué vai trazer agora informações quentíssimas a respeito disso aí. Estados Unidos, o governo Trump, todo mundo que está envolvido, assim, para tentar esclarecer o que está acontecendo com o Banco Master e todas essas falcatruas aí que o Banco Central estão tentando, né, botar a culpa no Banco Central, a respeito também daquele caso dos influenciadores que foram pagos aí por supostamente para atacar o Banco Central. E nesse vídeo vamos ver aqui também 4 pontos aí importantes desse vídeo aí, que é a intervenção, né, dos Estados Unidos e o bloqueio de ativos da Justiça Americana, que entrou no jogo. Então a gente vai ver aqui pontos, detalhes esclarecendo esses pontos aí que todo mundo quer saber, claro que quer saber. É roubo bilionário, né, inclusive de previdências do Brasil, e todo mundo quer saber, claro que a gente quer saber. Ele vai trazer detalhes para nós. Outro ponto também, o esvaziamento, né, da estratégia do STF e do TCU. A decisão americana atrapalhou todo o esquema de todo mundo, todas as pessoas envolvidas lá no caso, que sejam elas como vítimas ou como eu posso dizer, que estão agindo, né, em defesa, né, desse pessoal aí. Outro ponto, a operação do projeto DV, com os influenciadores que foram pagos, supostamente pagos aí, né, por Vorcaro, para tentar passar um pano aí e atacarem o Banco Central. Ele vai deixar aí bem claro também esses pontos aí dos influenciadores que foram contratados. Inclusive, lá o Rony Gabriel saiu denunciando tudo aí. Vamos ver aí os pontos que ele vai trazer para nós aí. E o quarto e último ponto, a liberação bilionária do FGC. Para quem não sabe, que o FGC é um fundo garantidor que garante até R$250 mil para quem investiu, né, no caso de alguma fraude ou de quebra do banco, né? O banco quebrar, o FGC chega junto aí com até 250 mil reais. Então o TCU liberou tudo aí para a galera receber essa grana aí. Quem tenha mais, infelizmente, só vai sair 250. Então vamos ver aqui Josué Aragão, todos os créditos para ele. Vamos embora pro vídeo. A partir de agora, esse caso entra em um novo patamar, recebe um novo grau de importância. E de que lado você acha que os Estados Unidos ficaram, hein? Será que eles ficaram do lado da Suprema Corte, da credibilidade da Suprema Corte brasileira, da credibilidade do Alexandre de Moraes? Ou os Estados Unidos ficaram do lado do Banco Central, que não tem politicagem ali no meio, que é a única instituição que está nadando contra a maré nesse caso das fraudes do Banco Master, hein? Pois é, os Estados Unidos escolheram ficar justamente do lado do Banco Central. Nessa quinta-feira, o juiz Scott Grossman, do Tribunal de Falências da Flórida, reconheceu a liquidação do Banco Master feita pelo Banco Central e bloqueou todos os ativos do Daniel Vorcaro lá nos Estados Unidos. Você entende o que isso significa, cara? Significa simplesmente que o STF e o TCU perderam, que o Dias Toffoli, que o Alexandre de Moraes, que o Jonatas de Jesus perderam e principalmente todo o esquema fraudulento perdeu. E agora não é mais somente o Banco Central brasileiro que está dizendo que o Master é uma fraude. É a justiça americana dizendo que sim, é uma fraude, que sim, está reconhecido e que os ativos foram todos bloqueados. E tem um detalhe extremamente importante que a velha mídia está esquecendo de falar. É que foi somente os Estados Unidos entrarem no jogo que o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, foi liberado para pagar os investidores que tomaram prejuízo no Banco Master. 41 bilhões de reais que estavam travados desde novembro de 2025, agora foram liberados. 1,6 milhão de brasileiros que estavam esperando, agora vão receber, a partir de semana que vem, o seu dinheiro, o dinheiro que estava travado lá, o dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito. Isso aqui foi uma coincidência? É óbvio que não. Eu vou te explicar o que está acontecendo e vou te explicar passo a passo. No dia 7 de janeiro, a liquidante EFB, escolhida pelo Banco Central para liquidar o Banco Master, entra na Justiça Americana pedindo reconhecimento da liquidação brasileira. O pedido é baseado no capítulo 15 da lei americana, que trata os processos de falência, de insolvência de estrangeiros. E o argumento foi muito simples: fraude massiva
12,2 bilhões de reais e vida extravagante de quem? Justamente do Daniel Vorcaro. E do outro lado, o Daniel Vorcaro tentando barrar de qualquer jeito essa liquidação e diz que é prematuro demais reconhecer a liquidação do banco. Por quê? Porque o TCU ainda está avaliando se o Banco Central foi precipitado ou não. Ou seja, num total desespero do Daniel Vorcaro. E claro que ele está tentando aqui ganhar tempo para encobrir algumas coisas importantes. Até porque 4 fundos investigados por ligação com o crime organizado aparecem em suspeita de fraude do Banco Master. Pois é, meu amigo, esses fundos integravam uma cadeia de transações estruturadas para inflar artificialmente ativos e permitir que recursos voltassem ao controle do dono do banco, justamente o Daniel Vorcaro, cara. Pois é, muita coisa ainda tá para aparecer e tudo isso caindo no colo do Daniel Vorcaro. E enquanto ele estava tentando barrar isso nos Estados Unidos, ele também estava montando uma operação milionária aqui no Brasil para atacar o Banco Central, que foi o projeto chamado Projeto DV, que é a sigla Daniel Vorcaro, né? Pagando influenciadores para criar a narrativa de que o Banco Central errou, que o TCU está investigando, que o Master é uma vítima do sistema. E olha só os valores, meu amigo. Contratos de até 2 milhões de reais por apenas 3 meses de publicação. 2 milhões para fazer vídeo defendendo o Vorcaro e atacando o Banco Central. Rony Gabriel, vereador de Erechim, com 1.400.000 seguidores, ele foi abordado por essa campanha, a proposta com uma remuneração milionária, condição assinar a confidencialidade com uma multa de 800 mil reais se esse projeto vazasse. O Rony assinou somente para descobrir ali do que se tratava e era justamente o projeto DV. O roteiro já estava pronto, dizendo que o Banco Master cresceu rápido demais, acabou incomodando os grandes bancos e o Banco Central acabou se precipitando nesse caso. E não foi somente o Rony Gabriel. Juliana Moreira Leite, com 1.400.000 seguidores, também foi abordada. Paulo Cardoso, com mais de 4 milhões de seguidores, ele chegou a postar exatamente o que o projeto DV pedia. E olha só a coordenação, meu amigo. Em apenas 36 horas, explodiram posts atacando o Banco Central. A Febraban detectou isso, detectou um volume atípico demais de postagens, todos no mesmo dia, o mesmo discurso, e não foi orgânico. Foi uma operação de guerra, uma operação paga. E agora vem a primeira pergunta. Por que o Vorcaro gastaria milhões e milhões de reais pagando influenciadores, hein? Por quê? Porque ele precisava criar uma narrativa pública favorável para pressionar o TCU a reverter a liquidação do Banco Master. A estratégia era muito clara. Primeiro, pagar influenciadores para atacar o Banco Central, criar um clima, né, de Banco Central errou, foi precipitado, pressionar o Jonathan de Jesus lá no TCU. O Tribunal de Contas questiona a liquidação do Banco Master. O Toffoli, lá do STF, usa esse questionamento do TCU para anular a liquidação. Esse era o plano, era muito claro e quase que funcionou. Por quê? Porque o Jonathan de Jesus, o ministro lá do TCU, indicado por Arthur Lira, investigado na Lava Jato, realmente ele abriu sim inspeção no Banco Central, pedindo aqui uma urgência máxima. Ele queria justamente reconstruir esse fluxo de supervisão. Queria saber se o Banco Central realmente analisou as alternativas menos gravosas e não descartou uma medida cautelar para suspender a liquidação do Banco Master. Ou seja, o esquema estava em curso, estava funcionando, os influenciadores pagos estavam sim criando a narrativa, o TCU estava pressionando, o STF estava de olho e o Vorcaro estava tentando barrar a liquidação nos Estados Unidos também. Mas aí, no dia 8 de janeiro, o juiz Scott Grossman, lá dos Estados Unidos, ele decide: o processo de liquidação brasileiro terá plena força e efeito, sendo vinculante e executável nos Estados Unidos contra todas as pessoas físicas e jurídicas, ou seja, todos os ativos do Banco Master, o Last Bank, Banco Master de investimento, o Master corretora, tudo foi bloqueado e a partir disso, ninguém pode vender, ninguém pode transferir, ninguém pode movimentar absolutamente nada. Tudo tem que passar pela autorização do liquidante brasileiro, que é justamente a empresa indicada pelo Banco Central para fazer a liquidação do Banco Master. E o Vorcaro perdeu o controle de tudo que tinha nos Estados Unidos, as suas mansões avaliadas lá em mais de 500 milhões de reais. Uma mansão de 100 milhões de reais comprada em poucos meses antes da liquidação foi bloqueada. Condomínio de luxo de mais de 85 milhões. Escritório de 2.400 metros quadrados no centro financeiro dos Estados Unidos. Contas bancárias, tudo bloqueado. E o juiz foi direto no seu argumento. Por que eles bloquearam? Por fraude massiva e vida extravagante do Daniel Vorcaro. Ele citou que o Vorcaro transferiu as suas riquezas massivas para si mesmo à custa de credores e investidores. Citou que ele foi liberado da prisão no Brasil sob condição de usar a tornozeleira eletrônica. Citou que os questionamentos do TCU, do Tribunal de Contas, não têm poder de reverter o processo em andamento no Brasil, ou seja, a justiça americana esvaziou
completamente a estratégia do Vorcaro e companhia. E não adianta mais pagar os influenciadores, não adianta mais o TCU questionar, não adianta mais o Toffoli fazer a cariação. Os Estados Unidos reconheceram a liquidação como legítima e quando os Estados Unidos reconhecem, o jogo muda de figura e entra em um outro patamar. E olha só que timing perfeito. No mesmo dia 8 de janeiro, no dia da decisão do juiz lá americano, horas depois da decisão, o Jonathan de Jesus vem a público para dizer que vai suspender a inspeção do TCU lá no Banco Central, aquela inspeção que ia fazer com máxima urgência, pois é, ela foi suspensa. Aquela liminar que ia reverter a liquidação do Banco Master não vai mais porque os Estados Unidos entraram no jogo. E o jogo, como eu falei, mudou de nível, entrou em um outro patamar. Primeiro, porque valida internacionalmente a decisão do Banco Central, mostra que a liquidação foi feita dentro das regras do jogo, das regras de supervisão bancária e que não foi precipitada em coisa nenhuma, que foi técnica e não política. Segundo, porque impede que Vorcaro use os seus ativos dos Estados Unidos para se defender, para fugir ou para pagar advogados. Terceiro, porque abre caminho para cooperação internacional e a partir de agora, a Polícia Federal e o Ministério Público podem pedir provas dos Estados Unidos, podem pedir documentos, podem rastrear o dinheiro, você tá entendendo? E agora a caixa preta começa a se abrir. E quarto, porque manda um recado claro pro regime brasileiro, pra turma que quer proteger o Banco Master. Pare de tentar proteger esse banco que tem como gabinete jurídico a empresa da esposa do Alexandre de Moraes. E tem outro detalhe extremamente importante, que foi somente a justiça americana reconhecer a liquidação que o Banco Central liberou o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, para pagar as pessoas que foram prejudicadas pelo banco fraudulento, pelo Banco Master. No dia 8 de janeiro, no mesmo dia da decisão americana, o Banco Central autorizou o FGC a começar os pagamentos. 41 bilhões de reais que estavam travados desde o dia 18 de novembro foram liberados. 1,6 milhão de brasileiros que estavam esperando essa grana, agora eles vão começar a receber esse dinheiro a partir de semana que vem, e esse é o maior acionamento do FGC da história do Brasil, maior do que o Banco Santos, maior do que o Banco Pan-Americano, maior do que qualquer coisa. E por que o Banco Central segurou esse dinheiro por 52 dias? Porque tinha pressão de quem? Do STF, tinha pressão de quem? Do TCU, tinha risco de alguém reverter a liquidação. Imagina se o FGC pagasse esse dinheiro e depois a liquidação fosse revertida, hein? Meu amigo, seria um caos jurídico, mas agora, com os Estados Unidos validando, não tem mais risco, a liquidação já foi reconhecida também internacionalmente, não tem mais volta, e aí é que entra uma pergunta que ninguém está fazendo. Será que o governo brasileiro já sabia que os Estados Unidos estavam de olho e queria entrar nesse caso? Porque olha só o timing, 7 de janeiro, liquidante pede reconhecimento nos Estados Unidos. 8 de janeiro, o juiz americano reconhece. No mesmo dia 8 de janeiro, o Jonathan de Jesus suspende a inspeção do Banco Central no TCU. No mesmo dia 8 de janeiro, o Banco Central libera o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, tudo no mesmo dia. Coincidência, hein? Ou coordenação? O que você acha? Bom, eu acho que o Banco Central sabia que os Estados Unidos iam validar e esperou o tempo certo para liberar o FGC somente depois dessa validação, porque com a justiça americana do lado do Banco Central, meu amigo, ninguém vai mais questionar. Infelizmente, o Brasil ainda depende demais de ajuda internacional, porque as coisas aqui não funcionam. Agora, o STF não vai mais questionar, o TCU não vai mais questionar, o Toffoli não vai, e o Vorcaro, sexta-feira, 9 de janeiro, a defesa dele nega ao STF ter contratado influenciadores. Ele diz que nega veementemente qualquer envolvimento ou de disseminação de fake news, mas, meu amigo, o projeto DV, as iniciais do Daniel Vorcaro, as mensagens citam executivo grande, os influenciadores confirmaram e a Febraban detectou esse volume atípico de post, ou seja, não foi orgânico, foi uma operação paga e agora o Daniel Vorcaro tá ferrado, seus ativos foram bloqueados lá fora também, nos Estados Unidos, o Tribunal de Contas da União recuou, o FGC vai pagar, a justiça americana validou a fraude e mais, a Polícia Federal tá investigando a campanha dos influenciadores, porque pagar um influenciador para atacar uma instituição pública, meu amigo, criar narrativa falsa, isso pode ser associação criminosa, obstrução de justiça, difamação. O Vorcaro pode ser indicado também por mais crimes, além da fraude do Banco Master. E é por isso, meus amigos, que essa decisão americana ela é devastadora para o esquema. Não foi somente para bloquear ativos, foi para validar que a liquidação ela foi correta, foi para esvaziar a narrativa do Vorcaro, foi para impedir que o STF e o TCU revertam a liquidação e principalmente porque agora não é mais Brasil versus Vorcaro, é Brasil e Estados Unidos versus Vorcaro, e essa é uma guerra que ele não tem como ganhar e principalmente muitos nomes ainda aparecerão. Isso aqui é uma caixa preta que está somente começando a ser aberta. E aí, Josué Aragão, cara, tira onda ou não tira onda? Esclareceu para nós aí todo esse esquema aí do Banco Master, agora com os Estados Unidos entrando no circuito, né, atrapalhando todo o esquema, todo o mexido que estava acontecendo aí, que a gente estava na cara, todo mundo estava vendo com bloqueio,
né, de informações, sigilo, né, escritório de advocacia aí que a gente sabe que é meio muito suspeito, que estava sendo blindado aí, infelizmente agora vai tudo vir pro ventilador, porque os Estados Unidos entrou na jogada, bloqueou os bens, divorcaram lá nos Estados Unidos, e agora só vai liberar quando esclarecendo tudo isso aí com o Banco Central, galera. Então, a novela tá linda pra gente acompanhar, beleza? Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, curta, comenta e compartilha, e os vídeos agora, o formato é esse, espero que vocês gostem aí, né? E se não gostarem, né, deixa aí nos comentários pra gente tentar melhorar, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço.